Olá! Hoje aqui no Academia nós vamos falar da transformação da sociedade ao longo do tempo e analisar como e por que os cidadãos nessa era moderna procuram mais o judiciário para garantir seus direitos. O estudo é de Carlos Ataíde Valadares Viegas. O controle cidadão da constitucionalidade e a legitimidade democrática da jurisdição constitucional na pós-modernidade. Dissertação apresentada à Fundação Mineira de Educação e Cultura, Universidade FUMEC, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. E para participar do nosso programa, convidamos José Eduardo Chaves Júnior, doutor em Direitos Fundamentais e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e Francisco Vilas Boas, mestre em Filosofia do Direito e professor da Faculdade de Direito de Pará de Minas. Obrigada aos senhores pela presença aqui na Academia. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vamos então entender um pouquinho mais sobre esse estudo de Carlos Ataíde Valadares Viegas. Neste momento histórico em que se vive a transição entre a era moderna e a pós-modernidade, podem ser verificados reflexos desta mudança na sociedade humana e em seus institutos. O Estado, o direito e a democracia passam por uma série de adaptações que buscam adequar essas instituições aos novos valores humanos. Nesta busca pelo reposicionamento do direito diante da realidade pós-moderna, uma inevitável crise de legitimidade abala suas fundações. A pesquisa se volta para o estudo da legitimidade do direito, do poder judiciário, do juiz e de sua decisão no marco da pós-modernidade. Professor Carlos, muito obrigada aqui pela presença no programa. Eu que agradeço muito a oportunidade. Agora eu queria saber o seguinte, de onde que surgiu essa necessidade, essa curiosidade de estudar, né, o cidadão pós-moderno que busca mais o judiciário? Olha, há uma ideia que permeia o mundo jurídico atualmente, que é a ideia de que existe uma militância dos juízes, que os juízes teriam deixado o seu papel de fiscais ou apenas declarantes da lei para serem juízes que vão procurar pelos problemas e apresentar soluções para aqueles problemas junto à sociedade. A minha proposta, a visão deste trabalho, é uma visão diferente. Nós entendemos que o Poder Judiciário cumpre hoje um papel importantíssimo na democracia. Há, sim, um agigantamento do papel do juiz na sociedade moderna, mas não é uma manifestação espontânea do juiz em razão da sociedade, mas é o contrário. O trabalho defende que a sociedade procurou o Poder Judiciário e é a partir daí que o juiz passou a ter esse papel político mais importante. E qual foi a metodologia usada para você chegar a essa conclusão? A pesquisa é toda, ou quase toda, baseada em bibliografia, a bibliografia principalmente no direito europeu, e uma pesquisa de campo aqui no próprio Supremo Tribunal Federal sobre números de ações impetradas aqui no Supremo. Bacana. Bom, e o professor também separou para a gente 3 livros, não é isso? Que foram fundamentais. Vamos então acompanhar. Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais, de Luiz Pietro Sanches, editora Trota. La Démocratie Continue, de Dominique Rousseau, editora LGDJ. Legitimidade do Direito e do Poder Judiciário, de Sinara Monteiro Mariano, editora Del Rey. Agora, cada livro desse, professor, significou muito para a sua tese, né? Principalmente essa literatura europeia. Isso. A literatura, especialmente a literatura do Dominique Rousseau, a teoria de Dominique Rousseau, ela ajuda a compreender esse momento novo que passa ao Poder Judiciário e essa relação da sociedade com o Poder Judiciário. É a teoria da democracia contínua. A teoria da democracia contínua do Dominique Rousseau, ele informa que a democracia ela não ocorre apenas nos momentos eleitorais, naqueles momentos institucionalizados que o povo é chamado para participar. A democracia é uma coisa que acontece cotidianamente. E, em razão dela acontecer cotidianamente, existem novos agentes que estão legitimados para expressar a vontade popular, para declarar a vontade popular. Ele diz, então, que são 3 novos agentes: as pesquisas de opinião,
a mídia como um todo e o Poder Judiciário quando atua no controle de constitucionalidade. Essa é a teoria do Dominique Rousseau e ela foi importantíssima aqui para o nosso trabalho. E o livro do Luiz Pietro Sanches? O Luiz Pietro Sanches, ele trouxe para mim, para o meu conhecimento, o funcionamento das cortes constitucionais na Europa. Então, aproveitei do Luiz Pietro Sanches as histórias de como as cortes constitucionais europeias se tornaram menos dependentes ou até mesmo independentes em relação aos demais poderes. Perfeito. E também tem o livro nacional da Sinara Monteiro Mariano, que é Legitimidade do Direito e do Poder Judiciário. Isso. Você fala muito de legitimidade, né? O livro é todo voltado para explicar a questão da legitimidade do juiz. E este foi o livro que eu utilizei como ponto inicial de estudo. A partir dali, da bibliografia do próprio livro, eu busquei outras fontes de estudo, mas o livro da professora Sinara foi importantíssimo também para a pesquisa. O que seria essa crise, então, de legitimidade atual? Há uma crise da modernidade. A gente hoje, existem vários estudiosos, filósofos que entendem que nós vivemos um momento pós-modernidade. Quer dizer, é um momento contemporâneo em que as pessoas, a fé das pessoas nas instituições, nas relações, essa fé está abalada. E desgastada, né? Exatamente. Há, em razão disso, que a filosofia tem chamado, que é uma crise da modernidade. A modernidade não deu conta de responder aquilo que ela prometeu. Ela prometeu que se nós utilizássemos a razão, se nós utilizássemos a boa vontade, a boa fé, a humanidade poderia alcançar todos os objetivos. Que a ciência ia dar conta de suprir a fome, que a ciência ia conseguir achar soluções para as questões de doença, que a política racionalmente utilizada ia encontrar soluções democráticas para todos os nossos conflitos. E a modernidade não entregou essa promessa. Pelo contrário, né? A gente está enfrentando justamente exatamente isso. Né? Então, há um momento de reflexão, há um influxo contra essas instituições que são instituições da modernidade. As pessoas não acreditam mais na política, elas não acreditam mais nas instituições políticas. Aí a gente não precisa demonstrar o que nós estamos vendo neste momento no país, essa desconfiança geral na classe política. E há uma reação das pessoas. O professor Rodolfo Viana fala que quando há uma crise na democracia, o que a gente vive hoje, uma crise das instituições democráticas, a resposta é mais democracia. Então, esse trabalho aqui, ele está fulcrado nesta possibilidade da gente ter mais democracia. E esse caminho novo para mais democracia é o caminho do acesso à justiça. Perfeito. Professor, então agora a gente abre espaço para o senhor defender o seu pensamento, a sua tese, o seu estudo. Fica à vontade. Como eu já disse, a gente parte do estudo desta demonstração de que há uma crise nas instituições da modernidade. Consequentemente, há uma crise na legitimidade da modernidade. As pessoas não mais têm como modelo de legitimidade de acatamento de uma ordem aquela legitimidade que era baseada, por exemplo, o Max Weber fala no líder carismático. Então as pessoas acatariam aquela ordem porque confiam naquele líder carismático, ou acatam a ordem porque ela é construída a partir de um direito positivado, um processo legislativo que já está constituído, ou acatam a ordem por conta de uma tradição. Sempre foi assim, sempre aconteceu dessa forma e eu faço assim. A legitimidade da pós-modernidade, para as pessoas atualmente, não basta esse tipo de justificativo, né? Quando a gente fala que uma coisa é legítima, ela tem dois sentidos. Ou a gente chama que aquilo é legítimo porque é justo, porque é bom, porque é correto, isso é um sentido amplo. E um sentido estrito, que é uma qualidade da norma, de ela ser acatada voluntariamente. Ela ser acatada por um consenso, sem a utilização da força. Então, esse é o conceito de legitimidade. Na pós-modernidade, ou nesse momento contemporâneo, a legitimidade
ela é fundada na eficácia. Então, as pessoas procuram compreender aquilo que vai lhes trazer um benefício material ou social imediato e vai ser entregue a elas aquele benefício. As pessoas querem saber o que vai alterar na vida delas. Se aquela orientação, aquela norma trouxer um benefício e aquilo for materializado, as pessoas têm como legítimo. Essa é a legitimidade da pós-modernidade. Se não, elas não têm aquilo como uma norma legítima. O direito também, da mesma forma, passou por essa mesma transformação. Você tem um direito da modernidade, que é um direito fundado na lei, basicamente, um direito estatal e um direito com muito pouca participação popular na sua criação. Esse é o direito, é o aspecto, assim, rapidamente, são os aspectos principais, as características principais do direito da modernidade. Na pós-modernidade, você já tem um direito reflexivo, um direito em que a procura por uma participação maior das pessoas na formação desse mesmo direito, um direito com múltiplas fontes. Então, o Estado não é mais o detentor exclusivo da produção das normas. Para finalizar, o nosso estudo, a nossa pesquisa, ele foca no aspecto da democracia, ou seja, como é que a população vem utilizando esse novo canal de democracia que ela descobriu recentemente, que é o Poder Judiciário, para fazer valer os seus direitos fundamentais. É importante a gente falar que a soberania popular, que é fundamento, inclusive, da nossa República, ela não pertence e ela não é exercida por nenhuma instituição. A soberania popular, ela pertence e ela tem como titulares todos os do povo, todas as pessoas. Então, ela é um conjunto da população, um conjunto das pessoas, e ela é exercida conjuntamente e é exercida também individualmente. E é aqui que talvez, o gancho desse nosso estudo. Quando nós exercemos conjuntamente a soberania popular, a Constituição já fala, nos momentos eleitorais, ou nas consultas constitucionais que estão lá previstas. Eu equiparo o direito fundamental, ou direito político de voto, ao direito de acesso à justiça. Quer dizer, o acesso ao judiciário é um instrumento de soberania popular. E ele pode ser exercido tanto coletivamente quanto individualmente. Ou seja, o cidadão tem a interpretação própria dele da Constituição, numa teoria de interpretação de Constituição aberta do Harbel, por exemplo. Ele interpreta que ele é titular de um determinado direito, esse direito tem sido negado pelo Poder Executivo, por exemplo. Ele, então, neste exercício de cidadania, na soberania, utilizando-se da soberania popular, vai ao judiciário, o juiz, eventualmente, defere aquele pedido, entrega a ele aquele direito fundamental, e aí é que, ao final, a gente conclui que a militância não é do magistrado em face da sociedade, não. É uma militância popular pela via judicial. Obrigada, professor. Bom, agora a gente faz, então, um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje estamos apresentando a dissertação de Carlos Ataíde Viegas. O estudo fala da transformação da sociedade ao longo do tempo e analisa também como e por que os cidadãos na pós-modernidade procuram mais o judiciário para garantir seus direitos. Professor, essa dissertação, então, se transformou num livro posteriormente. É verdade. Como é que foi esse processo? Nós achamos que era uma oportunidade de mostrar uma alternativa à explicação simplista, talvez, de que a militância judicial era um modismo ou uma consequência do neoconstitucionalismo, que para nós não é verdade. Tá certo, entendido. Vamos então ao debate, hora dos nossos convidados aqui. Doutor, por favor, a sua pergunta. Eu gostaria, Mariana, de explorar um pouco a questão, essa pesquisa de campo que o professor Carlos Ataíde fez. E se nessa pesquisa ele encontrou
dados que comprovassem efetivamente que houve essa transformação ao longo do tempo na busca, na procura do judiciário. Se o senhor tem elementos para comprovar isso na pesquisa de campo. A pesquisa respondeu isso, então, Respondeu. professor? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito a participação do professor Zé Eduardo, doutor Zé Eduardo, desembargador lá do TRT, onde eu também sou servidor, professor Francisco, queria também agradecer, aproveitar e agradecer a presença aqui, estão brilhantando esse nosso debate. Doutor Zé Eduardo, fiz uma pesquisa aqui no Supremo Tribunal Federal, eu circunscrevi ao Supremo em razão de ser uma corte constitucional, e o livro fala, a dissertação fala deste sentimento, deste anseio das pessoas por buscar direitos fundamentais. E o marco para este estudo foi a Constituição, o neoconstitucionalismo brasileiro, a Constituição de 1988. Fiz uma pesquisa, então, que demonstra, aqui no Supremo Tribunal Federal, que entre 1940 e 1987, o Supremo julgou aproximadamente 360 mil processos. De 88, quer dizer, imediatamente logo após a Constituição, com esse sentimento de Constituição, esse sentimento de constitucionalidade que se alastrou entre a população brasileira até 2012, o dado do livro é de 2012, foram julgados quase 1.600.000 processos. Quer dizer, num espaço de tempo, metade de um para o outro, após a Constituição de 88, o Supremo atuou 4,5 vezes mais do que ele atuou de 1940 até 87. Para mim, ficou muito claro, ficou demonstrado que a população, as pessoas procuraram e procuram muito mais o Poder Judiciário em razão desse sentimento, dessa necessidade de buscar os direitos fundamentais. Agora, então, por gentileza, professor Francisco, a sua pergunta. Mariana, é uma honra mais uma vez participar aqui do programa Academia. Gostaria de parabenizar o professor Carlos pelo trabalho que está muito bem escrito e muito bem fundamentado. Eu fiz alguns apontamentos quando eu fiz a leitura, aqui prestando atenção também na sua explanação, porque um dos teóricos que nós estudamos mais no início da Faculdade de Direito seria o Hans Kelsen, quando trata do positivismo jurídico, da teoria pura do direito. Ele trata de uma questão muito específica, que é a questão da segurança jurídica que nós precisamos ter num Estado. E esta questão, talvez, do ativismo judicial ou do ativismo da população ao procurar o judiciário, talvez colocaria em xeque essa questão da legitimidade nos ditames que o Kelsen propôs na teoria pura do direito. Então, eu gostaria de saber se essa legitimação proposta pelo Kelsen estaria em desacordo com essa proposta do seu trabalho. Sim, obrigado, professor Francisco, pela pergunta, e muito interessante. Ela está totalmente em desacordo com o meu trabalho. O Hans Kelsen, ele promove uma estrutura de legitimação do direito, diz que o direito é legítimo desde que ele se fundamente numa norma imediatamente superior, e isso vai até alcançar uma pressuposta norma fundamental. Então, a primeira falha que eu entendo nesta teoria é o que seria essa pressuposta norma fundamental. Os constitucionalistas dizem, é a Constituição. Pois é, mas o que fundamentou a Constituição? Aí as pessoas, vêm os outros do direito internacional, dizem, os tratados internacionais, a Carta da ONU fundamenta as Constituições. Tá bom, e o que fundamenta a Carta da ONU? Essa pergunta não tem fim. Então não se responde, não se acha um fundamento de legitimidade que a gente possa materializar. Hoje a gente não tem apenas, e não pode querer apenas procurar resolver as questões de direito com fundamento na lei formal. Nós temos que utilizar de todo o arcabouço da juridicidade que estão aí à nossa disposição. Os princípios hoje são fonte de direito, e eu acho que a teoria do Hans Kelsen, que serviu durante muitos anos para explicar ou para delimitar o campo de pesquisa do direito, porque ele delimita a norma, para nós hoje não atende mais. A gente ainda tem tempo para 2 perguntinhas, doutor José. Bom, eu gostaria de insistir nessa questão do ativismo judicial,
E porque hoje a gente vê na doutrina uma crítica muito grande em relação ao ativismo judicial. Os riscos, né, principalmente a questão da legitimidade do Poder Judiciário para esse ativismo. Mas eu gostaria de ver com o professor a visão dele a respeito do reverso. Quais são os riscos, por exemplo, de um passivismo judicial, de uma autocontenção exagerada do judiciário em uma jurisprudência defensiva e negando os direitos que não são atribuídos pelo Congresso? Qual que seria a resposta a sociedade, qual que é o maior risco para a sociedade? Eu acho, doutor Zé Eduardo, que o risco é aprofundar a crise. Hoje é clara a crise da democracia em relação às instituições tradicionais. Então, se o Poder Judiciário, em resposta a essa abertura, a esse deslocamento do centro democrático do Poder Legislativo para o Poder Judiciário, se o Poder Judiciário se fecha e não recebe, não procura transformar a sua estrutura numa estrutura que seja capaz de receber essa demanda e atender essa demanda, se ele se fechar no quadro kelseniano, né, no quadro da lei, o risco que a gente corre é de uma ruptura social. Esse, no meu entendimento, sem querer fazer um drama aqui, mas eu não vejo dentro da estrutura da nossa Constituição, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, uma alternativa ao Poder Judiciário continuar aberto, recebendo as demandas populares e atendendo essas demandas naquilo que for conforme a nossa Constituição. Professor Francisco, por gentileza, a sua última pergunta. Professor Carlos, é comum nos manuais de direito constitucional nós falarmos em soberania popular e falarmos ao mesmo tempo que a Casa do Povo é o Legislativo, como se fosse os únicos representantes da população. Mas, na perspectiva do seu trabalho, eu acredito que esse talvez tenha sido o entendimento, podemos falar também que, assim como o Legislativo, da forma que é proposta, o Judiciário, nessa perspectiva, também é a Casa do Povo? Sim, professor, o meu trabalho fala sobre isso muito claramente. A soberania também é exercida por cada um individualmente. Eu tenho direito de ser minoria e tenho o direito de discordar da maioria. E esse direito, quando eu interpreto esse direito, levo essa minha interpretação do direito ao Poder Judiciário, pode ser que o Judiciário concorde com essa minha interpretação e modifique, inclusive, uma decisão da maioria. Né? Então, nada mais democrático que um cidadão procurar o Poder Judiciário, levar ao Judiciário o seu entendimento particular, aquela sua interpretação sobre um direito constitucional e fazer valer esse direito, inclusive transformando ou alterando uma decisão da coletividade. Não vejo nada de mais democrático do que isso. Professor, infelizmente o nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui no programa Academia. Eu agradeço a oportunidade, acho que o debate pode frutificar. Estou à disposição para quem quiser debater, mas quero especialmente agradecer ao professor Francisco, professor José Eduardo, pela presença aqui. Agradeço também aos dois. Muito obrigada aqui pela presença no programa. Nós que agradecemos. Agradeço o convite, mais uma vez. E você também pode ter sua tese ou dissertação debatida aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça e o nosso programa, basta acessar o endereço que você vê na sua tela, www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.